Saudações! Hoje estamos aqui para mais um podcast do Ocean Immersion. Eu sou a Ana Vitória, criadora desse canal e do programa Ocean Immersion, e hoje eu conto com a presença ilustre da doutora Fran. A doutora Fran, ela é bióloga, ela fez seu doutorado em Ciência Ambiental e Oceanografia Biológica em Barcelona, na Espanha. Ela já foi para o Rio de Janeiro fazer um pós-doutorado na UFRJ, morou 2 anos na Coreia trabalhando como pesquisadora no Instituto de Pesquisa Polar Coreano e agora faz um pós-doutorado na USP do Brasil. Ela é também especialista em organismos bentônicos antárticos e investiga como a biodiversidade e as teias alimentares desses organismos estão se modificando devido às mudanças climáticas. Para isso, já foi até para a Antártica 5 vezes, com o Brasil e com a Coreia. Então, a doutora Fran, ela tem um Instagram que eu tenho seguido nos últimos tempos, que se chama Gelo na Bagagem. Ela ensina muito a importância sobre a Antártica e conta várias histórias também sobre a sua pesquisa. E doutora, é muito bom ser chamada assim de doutora? Agora eu tô acostumada por causa do canal. Sim. E aí muita gente me escreve e me chama como doutora Fran. Até foi engraçado quando fui dar o nome pro canal, que meu nome, né, Francine, é bem difícil de lembrar. Aí eu e o meu diretor, a gente ficou, Francine, não, então põe doutora, tá, mas põe só Fran, não. Fran só não, então vamos pôr doutora Fran, tá bom? Sim, eu achei muito legal, porque também é acessível, né? Porque você coloca Fran, então parece que a gente também tá te chamando de um apelido. E ao mesmo tempo é doutora, então fica essa mistura, eu achei isso ótimo. Muito bom. Então, mas porque lá em casa, na verdade, é meu pai médico, meu irmão médico e meu outro irmão veterinário. Então, na verdade, todos doutores. Mas eu brinco com eles, eu sou a única verdadeira. Pois é verdade, porque você tem doutorado, né? Que aqui em Portugal a gente chama de doutoramento, é um nominho. Mas olha, o tema do podcast de hoje é o lixo que vai parar na Antártica, o lixo que é produzido na Antártica. Conta pra gente, quando você foi lá, como que era? Porque aqui no canal, pelo menos no Ocean Immersion, a gente tenta trazer também essa visão do lixo que muitas vezes vai parar no oceano, que a gente sabe que é um dos grandíssimos problemas que afetam o oceano, né? Além das mudanças do clima, enfim, tem um monte de problemas que afetam o oceano. O lixo também é um deles. E como é que acontece, por exemplo, essa gestão do lixo que acaba indo parar na Antártica, por exemplo, com as expedições que vão para lá? Tem alguma gestão desse lixo? Na Antártica tem o Tratado Antártico, né, que é o acordo mundial que transforma a Antártica num lugar de paz e ciência. Então, o Tratado Antártico é mais geopolítico, mostrando que a Antártica não é de ninguém, mas dentro do tratado tem o Protocolo de Madrid, que aí trata a Antártica como uma área ambiental. E aí, dentro do protocolo, tem todas as regras, tanto para a gente tratar os animais, né, as distâncias que a gente pode chegar dos animais, quanto de todo o cuidado com o lixo. Ali na estação, nas estações antárticas, a gente tem que cuidar para não afetar o ambiente onde estão as estações, né? Então, antes de construir a estação, tem que ter todo um estudo, um monitoramento para ver se não tem ninhos, se não tem musgos, se não vai acabar com nada para construir. Tanto que a estação brasileira, ela foi construída em um local. Quando pegou fogo em 2012, pegou fogo em 2012. Olha. E aí eles construíram uns módulos emergenciais para não parar, né? E esses módulos não podiam ser construídos em qualquer lugar. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram em cima do heliponto, que já era um ponto que eles sabiam que não tinha ninho, que não tinha nada. E agora, em 2020, né, que foi inaugurada, essa nova estação foi construída no mesmo lugar que a antiga. E mesmo assim ainda tem o monitoramento dos pesquisadores lá da USP, da CETESB e do IBAMA. Aí dentro também do protocolo, além disso, tem a parte do lixo, que aí tem toda a gestão. As estações, quando a gente está lá, tem que cuidar para separar mesmo. Então, o que é reciclável, a gente separa, eles vão, imprensam tudo, e o que é orgânico vai para o incinerador. E tem O incinerador também. Lá?
Na verdade, não. Vai ser tudo. Eles prensam tudo e aí vai tudo para o navio e aí o navio traz para o Brasil de volta. Ok. E aí, então, o que é reciclável é prensado, o que é orgânico é incinerado e as Uhum. cinzas também são trazidas para o Brasil. Os acampamentos também tem a separação do lixo, só que nos acampamentos tem uma coisa que não pode ser jogada, que é considerado orgânico, mas também não pode ser incinerada, que são os dejetos. Então, fezes e urina, elas são guardadas em galões Mesmo? mesmo, são guardadas em galões e esses galões vão para o navio e o navio traz para o Brasil de novo. Gente, Então, sem cada preparo. país tem Caramba. que cada país tem que trazer o seu lixo de volta. Não pode deixar lá. Tanto que quando aconteceu, né, o incêndio, todos os ferros retorcidos, tudo que tinha, o Brasil teve que pagar vários navios para ajudar a retirar tudo isso, para não ficar tudo lá, exposto, nem nada. E aí, todo ano tem uma reunião do Tratado Antártico Com todos os países. todos os países que assinam o tratado. E aí, os países que têm pesquisa efetiva são aqueles que têm voz ativa. Sim, Então, é engraçado que nessas reuniões ficam os países que têm voz ativa no centro e os outros como ouvintes, né? sim. Mas eles, se tem alguma coisa errada, eles vão e são dedo duros mesmo. Eles contam tudo. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui nós encontramos assim, tal, tal. E tem quantos E países aí que são parte do tratado? são 53 que assinam e 29 que tem pesquisa efetiva, que a gente chama de consultivos. O Brasil é um desses que tem pesquisa efetiva? O Ah, Brasil é legal. consultivo. Tanto que com o incêndio criou-se os módulos emergenciais para não parar, né? Porque todo ano, o ano inteiro os militares ficam na estação, né? Ficam em torno de 12 militares. Uhum. E aí, nesses módulos, ficavam os militares e tinham os dois navios que davam o apoio para a pesquisa mesmo. E você chegou a encontrar lixo lá, por exemplo, mesmo que, sei lá, boiando pela água, alguma coisa assim? Ou é algo que você está tão longe que já não encontra? Então, como eu falei, a gente tem essas regras, todos os pesquisadores que vão, a gente tem os treinamentos. Eu já fiz treinamento pré-antártico no Brasil, na Espanha e na Coreia. Uhum. Todos eles a gente tem, né, a revisão do tratado, fala-se sobre o protocolo de Madrid e tal. Os turistas, a mesma coisa, eles são, né, ensinados que não pode chegar perto dos pinguins, que não pode jogar lixo. Os trabalhadores também, por exemplo, né, os chineses que foram construir a nossa nova estação brasileira, foram instruídos. Porém, a gente encontra, sim, muito lixo. Desde bola de plástico, como se fossem boias, desde galões, desses galões de 20, 30 litros, lonas, isopor. Por quê? Também. Na Antártica, a gente pode ter dias com ventos de quase 300 quilômetros por hora. Sim. Isso pode Então, vir do outro tem lado, né? exatamente, ou turistas, ou os trabalhadores, por exemplo, eu vi isso muito na estação coreana, eles não acreditam que um galão de 20 litros vá voar. Então, eles não amarram direito, eles não colocam pedra em cima do galão, as lonas eles amarram. Então, acaba voando com o vento e eles acabam deixando, entendeu? Então isso acontece. Acontece. E, por exemplo, foi achado várias garrafinhas também de água, né, jogadas nas praias. De Então, plástico, você tem fala. muito isso, garrafinha de plástico. Então, são pesquisadores também, sabe, que ainda
estão estudando lá, mas ainda não têm a capacidade de falar, não, eu não vou poder jogar isso daqui aqui. Sim, ainda falta muito para a Então, gente disseminar essa mensagem entre todos, né? Às vezes a gente acha que as pessoas que verdade. estão estudando sobre isso já sabem o suficiente, mas às vezes não. É. Então, às vezes, tem até vou dizer, uma briga, entre os pesquisadores e turistas, que falam que turista leva muita sujeira, leva, por exemplo, a bota com outros, né, com pólen ou com semente ou com o que for para a Antártica, né? Mas o que eu sei de agências de turismo, eles às vezes têm muito mais cuidado com essa limpeza do que os próprios pesquisadores. Tanto que quando que eu trabalhei lá na Coreia, eu ganhei toda a roupa. Aqui no Brasil, a Marinha empresta para os pesquisadores, então a gente só pega a roupa lá em Pelotas ou Rio Grande, já para entrar no avião para ir para a Antártica. E essa Ou roupa para você tem ir que usar todo dia? Então, quando a gente chega lá, tem as roupas que são as roupas de cima, né? Normalmente, por exemplo, um Ah, tô macacão vendo. especial, Sim. entendeu? Aquelas roupas mais de neve. Uhum. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem onde usar, eles emprestam para gente. Então, Ok. chega para gente tudo limpo. E aí a Sim. gente só vai usar lá na Antártica. Uhum. Já na Coreia, é o que eu falo, esse macacão eu ganhei na Coreia. E aí, até chegar da Coreia na Antártica, eu fui da Coreia para Paris, de Paris para Santiago, de Santiago para Punta Arenas, de Punta Arenas na Antártica. E nesse trajeto, eu, eu não vou negar, eu estava com a bota que eles me deram, porque a minha supervisora coreana também estava com a bota que eles me deram. Sim. Entendeu? Então, a gente foi passou por Punta Arenas, que também é um local muito frio. O que a gente levou de lá para a Antártica? Então, tem muitos pesquisadores que fazem isso e turista não faz, porque as agências, elas também tem uma associação de agências de turismo. E eles têm esse cuidado. Saiu do navio, tem que limpar a bota. Sim. Entrou no navio, tem que limpar a bota. Só descem 20 turistas a cada vez com um monitor. Então já são instruídos, não pode jogar lixo, não pode entrar ali, tem que andar neste caminho. Aí você pega e encontra lixo, da onde? Será que são mesmo dos turistas que o monitor deixou passar uma garrafinha? Ou será de um pesquisador que jogou, ou de um trabalhador, ou que veio com as correntes? Porque a gente tem correntes que chegam, né? Tanto aqui que vão do Equador para lá, quanto da Antártica que vem aqui para cá, né? No Brasil, na verdade. Então você não. Da onde veio? Corrente de Tanto que vento, uma você vez, fala? corrente tanto de vento quanto de corrente marítima, né? E aí, uma vez, uma amiga achou uma espiga de milho na praia. De onde isso veio, De né? Dos onde? trópicos. De onde? Veio de alguma praia Né? tropical. Entendeu? É isso. Até agora, por exemplo, esses lixos maiores, assim, a gente não tem uma noção ainda de onde vieram. O que Sim. a gente tem já são estudos com microplásticos. Mesmo lá na Microplástico e Antártica. fibra de plástico. Encontra-se muito, então? Foi. Na 2018, 2017 para 2018, eu estava na estação coreana. E eu fui para coletar, né, os invertebrados de fundo para fazer o estudo da cadeia alimentar. Uhum. E aí, com isso, eu pedia para os mergulhadores trazerem para mim os animais, sedimento lá do fundo, um pouco de água lá do fundo, para poder fazer todos os experimentos de bioquímica para poder comparar, né?
o que eu achava na água, no sedimento e nos animais, tanto do fundo quanto de superfície. E aí, um dia eu falei, vou pegar um bloco de gelo também, que estava boiando, para ver o que tem. E às vezes nos blocos de gelo a gente encontra muita microalga, né, guardada ali, né, congelada. Ai, que Aí eu falei, fantástico. vou pegar um bloco de gelo para ver. Aí eu lembro que eu descongelei tudo, filtrei. Aí uma amiga que estava lá falou, Fran, deixa eu colocar embaixo, deixa eu colocar na lupa para ver o que que tem, né? Que microalga que tem. Aí ela veio desesperada, Fran, vem ver, olha o que que tem aqui. Tava cheio de fiapos de Nylon. fibra, de tecido, de nylon. Cheio, 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 cheio. E isso Aí nós congelado falamos, em um bloco, né? congelado em bloco. Aí nós falamos, não, deve ser do, sei lá, do saco que a gente colocou, não sei. Aí eu comecei a coletar tanto gelo quanto água para filtrar e ver o filtro, o que que tinha no filtro. Sim. E todos eles. Aí teve um dia que eu abri, né, que normalmente eu abro os animais, tiro o estômago, o que tem no estômago, e aí eu abri um pepino do mar, tirei o que tinha no estômago, que é muito sedimento. E a hora que nós olhamos também na lupa, estava cheio de fibra. Então, E quer dizer, não era contaminação do que a gente trouxe, né, que acabou caindo no gelo. Não. é algo que E já está aí na água saiu mesmo, né? o que está na água mesmo. E aí eu olhei tudo, aí eu comecei a olhar tudo. Aí eu olhei gelo, olhei água, olhei o estômago, olhei sedimento, tanto do fundo, assim, tipo, de 30 metros, quanto de 100 metros, que aí depois a gente saiu com o navio, coletou mais fundo, eu comecei a olhar. Tinha em todos, pelo menos um fiapinho tinha em todos. E aí saiu um artigo científico, acho que foi 2018 para 2019, de uma professora até brasileira, a Terezinha Aptia, que ela fez um estudo só com zooplâncton. Uhum. E aí também encontrou microplástico em zooplâncton da Antártica, só que aí ela fez o estudo, tá, o caminho de onde poderia ser, e falou que não é da Antártica, né? Vem mesmo com as correntes. Aí Chega até a Antártica com as vindo do algum correntes. outro lado do mundo, então, isso. Isso. Então, por exemplo, as correntes que, não sei, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente lava roupa, é o que quando eu falo, né, nas palestras, é bem Nemo, né? Todo É verdade. esgoto vai dar no mar. Uhum. Então, mesmo eu aqui em São Paulo, quando eu lavo a roupa, vai cair no esgoto, que vai cair no rio, que vai cair no mar. E Pois do é, mar, com as correntes marinhas, acabam chegando na Antártica. sim. Entendeu? Mas E ela muito interessante conseguiu saber. fazer esse caminho, porque uma das coisas, né? Mas é muito nylon, é muito fio sintético, de roupa sintética. A gente lava a roupa na estação. Uhum. Mas na estação, tanto na estação quanto nos navios, a gente tem também um tratamento de esgoto muito forte, né? Muito efetivo, que não tem, tanto que desde 2002 que se faz monitoramento de esgoto na frente da estação brasileira, né? Os pesquisadores, eu fiz também parte até de um projeto. Eles fazem monitoramento ali para ver o quanto de poluição, se está havendo poluição ou não do esgoto. Os navios também têm todo o tratamento. Os navios é Então, bem rígido, porque eu lembro que eu visitei alguns ano passado, e visitei até a estação de tratamento. Em alguns são bem rígidos, depende do país que ele tem a bandeira, né? Outros realmente não ligam, porque se ele tem a bandeira de um país que quase não tem leis ambientais, fica muito difícil dele fazer essa... Mas tem um tratado que rege, inclusive, toda essa gestão do lixo nos navios também, né? Então, é muito interessante você falar disso, porque tem o Tratado da Antártica, tem o Tratado do Navio e do país depois onde esse lixo chega, né? isso. Mas nos navios, por exemplo, até na estação, a gente quase não usa produtos químicos, por exemplo, para limpar o banheiro. No Ok. navio, não pode.
No navio, para limpar o banheiro, é só mesmo água. Nem o No biodegradável. máximo, mas a Marinha do Brasil, Ministério de Ciência e Tecnologia, vai comprar para o navio, acaba comprando sabão em pó, por exemplo, normal, entendeu? Ok. Então, na verdade, não se usa porque muito do tratamento é feito por bactérias. Então, é Então, a hora quase que uma você economia usa. circular da água. Então, aí se você coloca, mesmo que for biodegradável, a hora que você joga um sabão em pó, ou um detergente, Sim, limpa, você vai acabar com as bactérias que estão bactéria. fazendo o próprio tratamento do seu esgoto, entendeu? Exatamente. Então, nem é por isso, nem é por dinheiro, não é por nada, é exatamente pelo próprio tratamento que é feito com as bactérias. Agora, na estação nova, na estação antiga a gente já tinha, mas na estação nova, aí tem mais, então, tratamento com bactérias, tratamentos com luz ultravioleta, né? Muito E legal. aí, quando chega mesmo no mar, tá com o mínimo do mínimo fora, e aí continua também os projetos de monitoramento. Olha, muito legal que você trouxe esses temas. E já que eu lembro que quando a gente conversou sobre o seu currículo e todo o seu percurso profissional, você disse também que você trabalha com essa parte da cadeia alimentar. Então, o plástico estaria na nossa cadeia alimentar, já que é assim? Ou ainda. Eu não sei se já tem estudos sobre isso, porque eu lembro que quando eu estava na universidade, eu fiz mestrado em ordenamento marítimo. Eu lembro que estavam começando a surgir alguns estudos sobre isso. Depois eu realmente não acompanhei se isso já foi publicado ou não. Mas quer dizer que se você conseguiu encontrar plástico ali no pepino do mar, isso pode realmente estar já dentro da nossa cadeia alimentar, das coisas que nós comemos. Ou estou errada? É, não, tá certíssima. Na verdade, eu encontrei num pepino do mar da Antártica, que a gente não Sim. come. Mas, se lá na Antártica tem, nos outros também vão ter. Tem vários países que comem pepino do mar. A Ásia, Vários né? Come pepinos ou muito. vários outros invertebrados também vão ter Uhum. plástico. E aí o peixe vai comer o invertebrado e a gente come peixe. Sim, Entendeu? Aí é verdade. então, com certeza já tá. E assim, todo mundo fala: ah, mas o peixe, você não come o estômago do peixe. Tá bom. Porém, tem uns microplásticos que são tão micro, eles estão caindo na circulação. E aí cai na circulação do peixe, você acaba comendo o músculo, você não vai tirar cada veinha, né? E ele pode acabar Do no músculo. tecido do animal. Exatamente. E Acaba aí no depois isso tecido, entra você para o nosso come. corpo, né? Também. E aí o microplástico já tem estudo que tem na água mesmo, tanto que foi uma piada que acharam em cerveja, várias É verdade. já acharam no sal, tem muito microplástico no sal, e aí vai entrar mesmo, É e a gente inevitável, né? respira também Pois é. microplástico, então acaba chegando no oceano, já, eu não sei te dizer assim, exato, um artigo, Uhum. mas já tem. O meu foi meio especulação, porque eu estava trabalhando mais para qualificar, né? E quantificar o tanto de atomáceas, né, de microalgas, o tanto de outros organismos ou outra matéria orgânica que os animais estavam comendo. E aí o fio lá, o plástico, foi meio que, vamos ver, só Não era realmente uma o que você observação. pensava em pesquisar, né? Mas você acabou descobrindo isso no meio do caminho, não é? Mas eu Interessante. sei que o pessoal que estuda Antártica em vários países já estão fazendo trabalho mais efetivo para ver mesmo o que acontece. O que está acontecendo com os animais que estão comendo o microplástico? E Porque você do tem. mesmo jeito que o plástico grande afoga baleia, afoga golfinho, o microplástico num bicho pequeno, por exemplo, no Sim. zooplâncton, vai ser um plástico grande e vai afogar. Uhum. E aí também tem a morte por inanição, que vai encher o estômago do animal. O animal acha que está sem fome, vamos dizer assim, só que não, está cheio de plástico. Sim. E aí ele não come mais e morre por inanição.
Então, a gente acaba tendo uma mortalidade de muito fome. alta, né, dos animais por motivos que não deveriam existir, né? Uhum. É. E você trabalhou também, então, com as mudanças do clima. Tem como você explicar um pouquinho mais de como foi esse trabalho que você acabou fazendo por lá e especificamente com as mudanças do clima? Porque você estuda o efeito das mudanças do clima nos animais antárticos, é isso? Isso. Os invertebrados, na verdade, eles são, né, por exemplo, estrela do mar, pepino do mar, eles ainda se movimentam um pouquinho, mas bem lentos. Uhum. Mas outros animais, como esponja, os corais, lá na Antártica tem um tipo de coral, né, mais primitivo, que são as gorgônias. Eles são sésseis, eles estão ali parados, a maioria só filtrando o que tem na água. O que são sésseis? E aí eles sésseis é o que não anda, que fica parado, igual Ok. esponja do mar, tá lá parada, ela não vai sair dali, entendeu? Então, se acontece alguma coisa naquele ambiente que a esponja tá, ela não tem como correr. É verdade. Então ela se move só às vezes se tiver alguma corrente. Esponja, coral, elas normalmente elas ficam fixas mesmo num lugar. E aí elas são tão fixas que as correntes, por exemplo, se tiver uma corrente mais forte, ela vai meio que balançar, Mas ela realmente não sai do lugar. sai do lugar. E aí se tem, por exemplo, chega um produto químico ou poluição naquele lugar, ela não vai sair dali. Ela vai receber tudo isso que está chegando. Lá na Antártica, a gente tem um problema bem grande que são os blocos de gelo, que Uhum. eles arrastam tudo que está no fundo. E aí não tem como correr, tá vindo o bloco de gelo, vai passar e vai levar o que tiver, né? As estrelas, é isso que eu falo, as estrelas, os pepinos do mar ainda se movimentam um pouco, mas mesmo assim eles sofrem também com isso, bastante. Você diz sofre mais Aí com o lixo ou com a mudança do clima? com os dois, por quê? Com a mudança do clima, como está aumentando a temperatura do oceano, por exemplo, está aumentando a quantidade de blocos de gelo na água, né? Está aumentando o derretimento das geleiras. E aí, o que acontece? Quebra um blocão de gelo da geleira, ele vai cair no mar. Uhum. E aí ele tem que ir, vai passando, as correntes vão levando o bloco. E esse bloco, dependendo de onde ele passa, a profundidade é menor do que ele vai raspar o fundo. Então, isso na Antártica já acontecia. Mas agora, com muitas quebras da geleira, a quantidade de blocos de gelo está bem maior. Nossa. Então, o arrasto lá no fundo está acontecendo muito mais, matando muito mais animais. Isso é um impacto que eu nunca parei para pensar. Fora que a gente tem, por exemplo, lá com os coreanos, eu estudei ali perto da estação que eles têm, na Bahia, que eles têm a estação coreana, né, lá na Antártica. Tinha uma geleira que em 60 anos já retrai uns 2 quilômetros. Foi perdendo gelo, perdendo gelo. E aí, de 2 em 2 anos, mais ou menos, eles já perceberam que já abriu um novo espaço. Então, já perdeu tanto gelo que dá para chegar num lugar novo para fazer coleta de animais. Ok. E aí você vê a diferença bem grande dos animais que estão perto da geleira, aí entra a parte de biodiversidade. Uhum. A biodiversidade que tem perto da geleira e qual a biodiversidade que tem longe da geleira. E aí você vai ter uma diferença muito grande entre, por exemplo, perto da geleira tem muitos oportunistas, Animais? animais mais oportunistas que apareceram ali muito rápido. O que é um animal Aí você, oportunista? Só para o pessoal de casa ter essa ideia. o animal oportunista é aquele que aparece e consegue se desenvolver num lugar novo, muito rápido. Ok.
Então, ele não era daquele E ambiente, ele apareceu ali por acaso, mas conseguiu se desenvolver bem. isso, normalmente é isso. Ou se não, você encontra também muito necrófago, que é aquele que come carniça, né? Come Uhum, animais mortos. Então você pode encontrar também muitos necrófagos. Diferente de longe da geleira, que aí você já encontra um ambiente mais estável, mais estabilizado, vamos dizer assim. sim. Como se fosse, por exemplo, um recife de coral. Um Uhum, recife de coral já estabilizado é aquele todo colorido, cheio de peixe, com várias algas, né? Então você já encontra desse tipo, né? Claro que com os animais da Antártica, na Antártica não tem coral, mas com animais da Antártica você já encontra um ambiente bem mais estável do que perto da geleira. uhum, Porque ali perto da geleira a gente ainda tem dois fatores muito importantes para os animais, que são a água doce chegando, muita água doce, porque começa a derreter o gelo, e os animais de água salgada recebendo muita água doce. E muito sedimento, uhum. né? Muito sedimento sedimento terrígena, né? Vindo da terra mesmo. E como a maioria desses animais, por exemplo, esponja marinha, né? Esponja ou as gorgônias que eu falei, elas filtram a água. Quando tem muita terra chegando, entope onde elas filtram, onde entra a água para filtragem. E aí acaba que elas morrem. Por isso que a gente tem muitos animais, que eu falei, oportunistas e muitos necrófagos. Entendi. Caramba, isso é. Quando você foi para lá a primeira vez, você ficou muito encantada com a biodiversidade que você encontrou? Como é que foi essa primeira visita, assim, a esse ambiente completamente diferente? Porque para mim isso é totalmente diferente, até porque no Brasil a gente não tem gelo, né? Então acho que É, é uma coisa que a gente vê em livros, mas ver isso ao vivo, como foi? então, quando a gente vai, por exemplo, o meu sonho é mergulhar na Antártica, né? Tem como? Ainda não Aquele frio. tem, só que tem que ter o curso direitinho, o curso certo, né, para mergulhar, o curso de roupa seca, o curso de cavernas, mergulho em cavernas. E alguns países até deixam você mergulhar, tem outros países que não, tem outros países que precisam, por exemplo, o Brasil são os militares só que mergulham. Mas aí eu comecei a ver os vídeos, né? Ou dos mergulhos, ou vídeo com robô, né? Os robozinhos remotos que vão até o fundo e filmam ali. E aí a gente vê que tem muita biodiversidade. A gente acha que embaixo do gelo não tem nada. Acho que essa é uma coisa que a maioria das pessoas pensam, né? Que no frio não É, existe vida, ou que embaixo do mar, a partir de certa profundidade, não existe vida. E na verdade está cheio de vida, né? tá cheio, porque lá na Antártica, assim, o que eu mais vi a primeira vez que eu fui foi foca e pinguim. Hum. Isso Isso na superfície, você fala. na superfície, ali em terra, na praia, né? Eles aparecem na praia, E pinguinzinhos passarinho ali. também tem muito? Tem umas aves também, bem diferentes. Tem umas aves de rapina, tipo a escua, né? Uma ave que chama escua. Tem uma outra que chama 30 réis, que ela é desse tamanho assim, pequenininha, mas ela é brava e ainda põe o ovo no chão, ela faz ninho no chão e os ovos parecem as rochas, são Olha cinza, que como as legal. rochas. E aí ela vem que vem, ela acha que você vai atacar o ninho dela, ela vem te atacar na cabeça. Entendeu? Nos Açores isso aconteceu comigo uma vez. A gente estava passando pela praia à noite e tem uns passarinhos lá que se chamam. Como é que chama? Não, o milhaço. Ah, a gente tava. Tem um passarinho. O que chama com G? Cagarro. Um bichinho chama cagarro. E a gente estava passeando pela praia à noite
E eles vêm assim, mas pareciam que ia atacar a gente, vum, na nossa cabeça. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer hoje, eu vou perder um olho. Era por causa do ninho, né? Eles são no mesmo barco. Bem assim. Então, tem várias aves, focas também, elefante marinho. Uma vez, a primeira vez que eu fui Uau. também, um dia a gente saiu, eu tinha um filhote de elefante marinho escondido assim, ele fez um buraco na neve e estava lá assim, Que escondido na lindo. neve. É bem legal. E aí o que a gente consegue ver é quando a gente vai coletar, né? Quando a gente sai com os equipamentos e começa a trazer. Aí vem aquele monte de coisa no equipamento, vem cheia de lama. E Uhum. aí a gente começa a lavar e começa a aparecer os bichos. Aí que a gente vê o tanto que tem de coisa que a gente nem imaginava, né? Lá Sim. no fundo. Uau. E tem muito, E muito os animal filmes depois. migratório? Na verdade, o único que fica mesmo no interior, assim, da Antártica, no inverno, é o pinguim imperador. Todos os outros migram, nem que for para as praias ou para as ilhas perto da Antártica. Então, Legal. tanto que todos os animais que a gente tem lá são animais marinhos, nenhum é terrestre. Então, desde os pinguins, as focas, as aves, tem aves que tem uma ave, essa escua, se não me engano mesmo, ela faz migração da Antártica até o Ártico. Ela vai de polo a polo. Uau! Gente, isso é É, fantástico. E é muito legal você trazer isso, porque a gente começa a pensar como que as estruturas humanas também vão bloqueando pouco a pouco a migração desses animais, muitas vezes, né? Porque talvez um pássaro, não sei, né? Se a gente consegue interferir, porque ele voa alto, mas os animais que migram por terra, isso acontece com uma... Isso acontece sempre, né? Então, é muito interessante você uhum. trazer isso. E, às vezes, até uma estrutura marinha, que a gente pode construir uma estrutura, enfim, no mar, pode também atrapalhar a migração desses animais Mesmo a quantidade de navios, né? A gente já também. sabe hoje que atrapalham, principalmente baleia, golfinho, a Por causa do migração barulho, né? deles, por causa do barulho, exatamente. Olha, muito legal todos esses temas que a gente falou. Eu queria passar horas conversando com você, porque você trouxe muitos assuntos e eu vou marcar um outro podcast com você também para a gente clarificar, para a gente falar de outras coisas também. Porque eu acho de uma riqueza tão grande, você tem muitas experiências também, né? Você traz muito da sua vida pessoal e do teu conhecimento de lá. Eu achei fantástico, muitas das coisas que a gente conversou. Ah, legal, pode me chamar sim, é muito bom. Eu adoro contar as histórias, É muito muita bom coisa para saber. falar. E só para a gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta, que tem como fazer turismo ali, né, na Antártica? Tem como a gente visitar lá como turismo? Você recomendaria? Ou você acha que é um lugar que deveria se manter preservado? Então, quanto menos pessoas forem ali, é melhor. Não, eu sou a favor do turismo em todos os lugares, na verdade, todos. O que acontece é o que acontece com todas as coisas no mundo, a sobreexploração. Então, Sim, começou a ter turismo ali, eles não ficaram contentes em levar, por exemplo, 1.000 pessoas. Eles já estão levando 70, 80 mil por ano. Um nossa, espaço muito bastante. curto de tempo, Sim. entendeu? Por exemplo, lá na Antártica o turismo acontece só de outubro a março. E Não chegam é de um ano inteiro. barco? Tem turismo de cruzeiro, Uhum. eles chegam ali e aí eles acabam descendo em alguns lugares. Tem algumas estações científicas que são abertas, que recebem turistas pelo menos por algumas horas. Eles vão visitar alguns pontos que são mais antigos da época, né, da exploração, da caça-baleia. Então, tem alguns pontos que eles vão. Tem algumas agências que fazem acampamento, né? Passam uma noite acampado numa praia. E tem outra agência que faz voo. Então Ok. você vai de voo até lá e fica 5 horas ali na Antártica, perto da estação chilena até.
anda por ali, vê alguns pinguins, pega o avião de volta e acabou. Ok. E é muito caro, né? Sim. Para isso é muito caro. O de avião para ficar 5 horas lá, se não me engano, tá entre 6 e 7 mil dólares. E Olha, o é de muito caro. cruzeiro, que são normalmente 7, 8 dias, é em torno, assim, o mais barato, se não me engano, é 10, 12 mil dólares. Caramba, então é um turismo bem de elite mesmo, né? Não é para qualquer É, pessoa que pode uhum, bancar tudo isso. é. E assim, eu sei que a maioria que vai já são pessoas que já conhecem, já gostam, já viram vários documentários e querem ver de perto o que já estudaram. E Então, elas não é um acabam tendo turismo para cuidado maior? mostrar. É o que eu falei, né? Depende, Tem né? toda também, tem toda também aquela parte, né, do tratado, das agências lá, que tem as regras todas. A maioria delas seguem, e seguem muito rígido, né? Mas eu não sei o quanto, na verdade, eu nunca vi. De perto, assim, eu nunca vi. Então, que eu saiba, eu conheci também uma menina no Instagram, a Dani. Ela é mestre em oceanografia biológica, mas hoje em dia ela trabalha numa empresa de turismo para a Antártica. E ela defende muito. Ela fala que eles são bem rígidos com todas as regras. Sim. Olha, é importante, né? Porque, por exemplo, aqui em Portugal, eu vejo que é um lugar que o turismo explodiu nos últimos anos, mas a gente já consegue ver a diferença das praias, porque elas estão mais poluídas, elas estão muito mais cheias de lixo, e você vê que o ecossistema não continua a mesma coisa, né? Porque os Verdade. biólogos mesmos que falam, como em alguns lugares, por exemplo, aumentou muito o número de mergulhos, as pessoas acabaram pisando em cima enfim, de todo o sistema que tinha ali. Então, ele acaba desaparecendo. Uhum. Então, teve um lugar que a gente É. foi há uns 2 anos atrás e a gente foi morrendo de vontade de ver as estrelas do mar, etc. Chegamos ali, só tinha areia. Então, assim, sumiu. E é muito triste ver isso, né? Porque é muito rápida esse desaparecimento. E isso demora, Uhum. né, por o ecossistema poder se recompor e etc. É um processo mais lento, né? É. Tanto que, assim, teve uma agência de turismo da Nova Zelândia e Austrália que mandou turistas para a Antártica agora, com a quarentena. Ele saiu de Punta Arenas, no Chile, dia 15 de março. Quer Nossa. dizer, todos os países já estavam em quarentena, não foi antes. E lá também tá E em ele quarentena? mandou para lá. Então, quem estava lá de pesquisadores, assim, normalmente eles foram antes de começar qualquer quarentena. E ninguém ficou doente. Ninguém. E aí todo mundo já veio embora. Os que ficaram lá já iam ficar, mas, por exemplo, os militares do Brasil, que vão ficar o ano inteiro, chegaram lá em outubro e não Uhum, tiveram contato. sim. Algumas outras estações que normalmente ficam mais tempo abertas, elas fecharam para trazer os pesquisadores embora. Mas mesmo assim, a agência pegou e mandou gente para lá. 60% dos turistas voltaram com corona, com Não, sintoma, né? Porque só um que aparece lá assintomático, pronto, dá espalha para todos. espalhou para todos. Pois é. Aí a sorte, eu acho que como as estações já estavam mais fechadas, o pessoal já estava mais restrito, acabou que eles não devem ter feito tantos passeios. A gente espera que não. Pois é, tem gente responsável para todo lado mesmo, né? E aí na entrevista lá na reportagem vi, né, que a gente pagou muito caro, não tinha, foi bem antes de acontecer. Uns outros, a gente tinha que ir porque era a nossa lua de mel, a gente já tinha pago. É uma época que a gente tem que cancelar tudo, né? Não tem como arrumar Então, desculpas agora. A saúde é mais importante, né? por isso que eu falo, o problema não é o turismo em si, Sim. é o que se faz
sobre tudo, tudo, tudo. Ah, vai, deu certo com 1, então vamos levar 10. Ah, deu certo com 10, vamos levar 100. E assim vai. Você falou dos animais oportunistas, eu acho que são humanos oportunistas aí. Se eu falar, se eu falo. Mas eu acho que eu já falei em algum vídeo meu que eu acho o ser humano é o parasita do mundo, que ele é o único que estraga, suja a própria casa. Entendeu? Não tem, você não vê um tigre indo matando dois animais. Ah, não, deixa eu guardar esse daqui para depois. Vou comer um, vou guardar o outro. Gente, é verdade. Entendeu? Ou, ah, não, vou matar 3, porque o terceiro eu vou vender ali na esquina. É verdade. É muito bom você trazer esse tipo de discussão, porque a gente começa a refletir sobre existência humana, né? Mas, olha, adorei saber de tudo isso que você trouxe. Eu quero mesmo gravar um próximo podcast com você. Se a gente puder, no próximo podcast, até inclusive, eu vou perguntar a opinião do pessoal de casa também, mas se a gente pudesse falar mais da parte marinha também, seria fantástico, porque eu acho que é algo que também tem muito a ver com o oceano, que é algo que eu trago sempre aqui. Mas obrigada mesmo, sim, Fran. Pode falar. É que eu falo que lá na Antártica, a gente começa a falar da Antártica, para mim é uma coisa só, assim. Porque eu só estudo os invertebrados lá, no fundo do mar. Mas tudo está conectado ali. O pinguim, que também é marinho, a foca, que também é marinha. A única coisa estranha ali é o ser humano. Então, não era para estar lá. Né? Então, para mim é uma coisa, fala Antártica, para mim é uma coisa só. Para mim é um oceano gigantão congelado, mas que tem muita vida. Muito bom. Então, muito obrigada, Fran, por esse podcast. Espero te trazer aqui mais vezes. E se você quiser agora deixar os seus links para o pessoal de casa, para que eles possam te encontrar e acessar e conhecer mais sobre os seus projetos, pode deixar agora. Obrigada pelo convite, primeiro. Gostei muito. E obrigada aí para quem escutar, né? Quem estiver escutando a gente. O meu site, né? Minhas redes sociais estão todas Gelo na Bagagem. Tanto o Instagram, o Facebook, o YouTube. O site também, gelonabagagem.com. O nome é ótimo. Tanto que é um pinguim, eu não estudo pinguim, mas é um pinguim, porque é um símbolo da Antártica. E também para as pessoas que são leigas, acho que a gente pensa em Antártica, pensa nisso, né? Acho que é o primeiro símbolo assim, que a gente acaba lembrando é o pinguim. E aí são todos o mesmo nome. Eu faço toda quarta-feira, sai o vídeo no YouTube. No Instagram também tenho a série Mulher com Gelo na Bagagem, de várias mulheres que estudam, trabalham e que já foram para a Antártica. A gente já está com 22 ou 24 mulheres já, toda segunda-feira. Toda segunda-feira você coloca? Toda segunda-feira posta uma mulher. Que legal. E quem quiser seguir ou quem quiser ver, né? Vamos ver como vão ficar aí meus cursos, palestras. Então, no site dá para encontrar lá todas as palestras que eu já dei, as que eu dou, os cursos. O ano passado foi muito bom, que eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Belém, falar de Antártica em Belém. Que legal. Esse ano eu ia para Salvador. Monte River foi legal também, olha, é um lugar que a gente também quer aprender sobre. Muito bem. Obrigada mesmo, Fran. Obrigada, Fran, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.